Obrigado, pastor Éder. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram que o pastor é bravo, né? Pastor bravo que vocês têm aí. Nós temos, né? Também estou sendo pastoreado. E hoje, meus queridos, nós chegamos agora ao momento que vamos compartilhar da palavra de Deus, vamos ler a palavra, vamos meditar juntos aqui sobre algo que Deus tem colocado no meu coração por esses dias. E quando eu digo creio que Deus esteja colocando no meu coração, significa dizer que não é algo que eu entenda que seja meu, mas algo produzido por Deus em meu interior e que eu quero trazer para fora aqui hoje para a gente meditar juntos e compartilhar da palavra de Deus como convém, como santos, não é isso? Como diz a palavra. E eu quero convidar você a abrirmos e lermos a palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 50. Isaías é lá, Velho Testamento, né? Antigo Testamento, para ser mais polido. É no capítulo 50, no versículo de número 7, é o que nós leremos. Leremos apenas esse versículo de número 7, Isaías 57. E a palavra de Deus nos diz: porque o Senhor, Jeová, me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Uma palavra bem clara, uma expressão assim, uma frase bem colocada, né? Que nos dá a clareza de uma pessoa que está se colocando firmemente e dizendo e declarando que não será confundida pelas circunstâncias. Mas de que pessoa fala o texto? Apenas para nos situarmos no tempo, né? Essa profecia de Isaías ela foi escrita cerca de 7 séculos antes de Cristo nascer. E ela está falando exatamente dele, do Cristo, do Messias que viria a nascer aproximadamente 700 anos depois. E essa profecia desse capítulo vai nos dizer já de como seria a sua vida, como seria o seu ministério e mais, como seria o seu caráter. Só Deus pode fazer isso, né? Anunciar algo tão cedo, né? 700 anos antes das coisas acontecerem, Deus vai falar detalhes de como seria a vida do Messias, o seu caráter e o seu ministério. E se eu convido você a ler em casa, né? Todo esse capítulo 50 vai falar assim de que a vida do Messias, do enviado de Deus, de Jesus Cristo, o nome Cristo significa a mesma palavra Messias do hebraico, que significa ungido para a nossa língua, né, do português, mostra que o seu trabalho como Messias, como Salvador do mundo, como aquele que Deus jurou que enviaria para salvar, não seria nada fácil. Seria um trabalho penoso, árduo, e nesse capítulo ele vai falar das injúrias que ele sofreria, né? Deus vai falar das injúrias que o Messias sofreria, da oposição que ele enfrentaria dos homens durante o seu ministério por causa da sua mensagem. E os versos que orbitam em torno desse que nós lemos ali vai falar: as minhas costas dou para os que me ferem, para os que arrancam os meus cabelos. Vejam só a afronta que ele vivenciou. E a vida do Messias, a vida de Cristo, ungido de Deus, não foi nada fácil. E viver tudo o que Deus, o seu Pai, havia prescrito para que ele vivesse, ou seja, seguir a cartilha que o Pai havia ditado para a sua vida, seria desafiador. Porque, como disse, a sua vida não seria nada fácil. E era nada óbvio essa história que Deus já havia escrito para o seu Filho único. Seria uma vida cheia de sofrimento, cheia de angústias, mas que ele triunfaria. Que ele saberia que ele não, apesar das circunstâncias tão adversas, ele nunca iria pensar que está só. Mas veja que Jesus foi desafiado até nisso, né? Quando ele dá o seu brado lá na cruz, entrega o seu espírito, no momento da sua maior dor, prestes a morrer, ele, em sua humanidade, faz aquele brado, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas a grande certeza que moveu a vida de Jesus foi que ele teria que morrer
por cada um de nós que estamos aqui, eu e você que está aí, aqueles que ainda haverão de nascer, aqueles que já dormiram na morte, todos. Ele haveria de morrer por mim, haveria de morrer por você. Mas como o salmista diz, e o salmo é profético, é outro salmo messiânico, vai dizer assim, que não deixará a alma do teu santo na sepultura e que ele veja a corrupção. Este salmo é citado muitas vezes pelos apóstolos, se referindo à morte de Jesus, que Jesus tinha certeza de que ele morreria, mas ele não ficaria na sepultura, ele não seria destruído pela morte. O processo, né, que deriva da morte, a decomposição do corpo, nada disso Jesus experimentou, por quê? Porque ele ressurgiu ao terceiro dia e depois subiu aos céus, não é isso? Não é a verdade do Evangelho esta? Então, meus queridos, a história que Deus traçou para o seu Filho amado, aquele que ele mais ama, não foi uma história fácil e nem óbvia. Isso confundiu e confunde todo ser humano. Como Deus, o Deus bom, poderia ter escrito uma história tão penosa para aquele que ele mais ama? A resposta básica para essa questão é porque ele nos amou. Porque para tudo aquilo que Deus disse não a Jesus, foi para nós um sim, foi a outra face da moeda, da mesma moeda. Tudo aquilo de que Jesus foi privado, foi para nós o oposto. É isso que o mesmo profeta vai dizer 2 capítulos depois, aqui no capítulo 53. O profeta Isaías fala assim, porque pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é isso? Vai falar que tudo que ele sofreu foi para nós bênção. Então, por isso, Jesus aceitou o desafio, aceitou a missão e veio sem titubear e sem duvidar de que o seu Pai é bom, seria bom e é bom, porque Deus é assim. Deus é amor. Então, meus queridos, esta vida que Jesus teve que viver foi uma vida bastante, como disse, desafiadora, penosa. E, como disse, nada óbvio, a ponto de muitos não compreenderem até que ele tivesse ressurgido. Por exemplo, né, a palavra vai nos dizer que Jesus teria que descer ao lugar mais baixo que um ser humano pode descer, para que depois Deus o elevasse ao lugar mais alto de todos, para que ele ganhasse um nome que é sobre todo nome, seja nos céus, na terra ou em qualquer lugar. Antes de Jesus ser este que nós estamos aqui adorando e exaltando e magnificando, ele se tornou o homem mais desprezado. Já tivemos oportunidade de compartilhar em uma das nossas reuniões um entendimento que muitos suspeitam, né, pautado na história e na cultura romana, que quando Jesus teve sede lá na cruz, aquela cana que levaram lá para botar o vinagre na boca dele, aquilo era água de privada. Né? Já compartilhamos essa hipótese que é muito fundamentada, que nos descreve o quanto ele foi levado ao lugar mais baixo, para que agora ele esteja no lugar mais alto para nós. Louvado seja o seu nome. Jesus está lá onde ele está, meus queridos, por mim e por você. Para mim e para você. Porque no mesmo capítulo que eu citei aqui, de Isaías, no capítulo 53, vai dizer assim, que pelos pecadores ele intercede. Para se tornar um mediador, para se tornar aquele que perdoa pecados, aquele que intercede, aquele que é advogado, Jesus teve que percorrer todo esse roteiro. Mas hoje, meus queridos, eu quero falar muito mais aqui, focar a nossa mensagem. Não dá para falar de Jesus sem falar dele, não é? Mas antes toda essa preparação foi para que nós hoje falássemos aqui sobre uma questão muito fundamental para a vida de todo ser humano, que é a identidade. Nós vimos aqui que ele colocou o seu rosto como um seixo, é como o Messias se coloca. E Jesus não recuou, ele não voltou atrás diante de nenhuma circunstância.
Teve até um momento em que, humanamente, ele hesita, como qualquer ser humano é capaz de hesitar, mas ele não peca e nem desiste. Foi quando ele faz aquela oração, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Colocar o rosto como um seixo é uma rocha, né? E a gente precisa falar de identidade. Questões assim, você já deve ter ouvido falar aquela coisa assim, e provavelmente isso que nós vamos conversar aqui não vai ser aquele tipo de conversa, de pregação que a gente ouve muitos, glória a Deus e tudo mais. Por quê? Porque o propósito aqui é exatamente diferente, é nos fazer pensar exatamente. Você já deve ter ouvido falar aquilo assim, aquela frase assim, penso, logo existo, né? Ser ou não ser, eis a questão. São frases aí ditas por homens famosos, homens reconhecidos aí na história. E o pessoal da filosofia se detém muito sobre essas coisas. E às vezes a gente cria alguns preconceitos, né? Que filósofo é só um pessoal que não gosta de trabalhar, um pessoal que gosta de fumar umas coisas diferentes. Existem muitos preconceitos, né? Mas não é gente boba, não, nem burro. Porque a questão fundamental para o ser humano, para todo ser humano, eu diria mais importante do que qualquer outra necessidade, para começarmos a viver, nós precisaríamos saber quem somos. Por quê? Vou agora falar um pouquinho como o pessoal da informática, deve ter algo, para tentar ser mais claro com relação a essa importância. Qualquer equipamento eletrônico que a gente usa, aqui tem meu celular aqui, tem dentro da placa-mãe um negócio chamado firmware. O firmware é uma informação que está gravada na parte mais íntima do... É inseparável essa informação do hardware, senão tudo isso se torna lixo. Então, são as instruções básicas para aquilo funcionar, para a placa-mãe funcionar. Então, o firmware humano deveria partir do princípio, do início de que o homem conhece quem ele é. E por que eu estou falando de identidade? Aqui nós vimos que o Messias colocou a sua face como um seixo, como uma rocha. E na Bíblia, até hoje, assim, o rosto fala da identidade das pessoas. Hoje a gente não vive a inteligência artificial, a leitura facial. Até hoje, a nossa identidade pode também ser representada pelo nosso rosto, não é? Jesus sabia que ele era a rocha. Ele sabia que ele era a rocha fundamental. A rocha fundamental de todo o edifício de Deus. É aquela que se tirar, cai tudo. Ele sabia da sua responsabilidade. Foi por isso que ele vai falar lá com Pedro, quando Pedro ele pergunta assim, quem diz os homens que eu sou? Aí dão várias respostas, ninguém sabia. E a pergunta direta, e vocês que estão andando comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro também não sabia, mas recebeu ajuda naquele momento. De quem? Do Pai Celestial, que lhe iluminou e lhe deu a resposta, deu a ele a cola. E ele respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Jesus ouve isso, reconhece essa resposta, não é sua, Simão. Você é um homem feliz, é bem-aventurado, porque foi o meu Pai que ditou isso para você, não foi? E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha que você falou aí, o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa profecia, sobre essa verdade que saiu da sua boca, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus sabia que ele é a rocha fundamental, ele sabia que ele era fundamental para o que Deus queria fazer e que não podia falhar. Jesus sabia, como o homem sabia. E nós também precisamos saber. Nós precisamos saber porque tudo na nossa vida, não apenas aqui nesse mundo, mas na eternidade, seja ela com Deus ou sem Deus, dependerá de saber ou não disso. Uma pessoa que se diz crente em Cristo Jesus é chamada para viver a sua vida agora passo após passo, seguindo as pisadas do seu mestre, seguindo a palavra de Deus, o evangelho que ele veio nos comunicar. Sem criar aqui a ideia de que alguém é melhor ou pior, não é isso, porque, segundo a palavra de Deus, a graça de Deus não nos faz melhor do que ninguém. Um ateu, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus, ela tem uma perspectiva de vida totalmente diferente. Toda a sua vida, os seus passos, as suas decisões, a sua maneira de viver,
seguirão premissas que excluem Deus, a ponto de que o resultado da vida dela também na eternidade será diferente, se ela não ouvir a voz de Deus e crer no que Deus diz ao seu coração também, porque a graça de Deus é dada a todos os homens. E por que falamos disso? Existe uma expressão no nosso idioma, né? Cara de pau, não é isso? Tem muito cara de pau hoje? Você acha que no mundo tem muita gente cara de pau? E tem crente cara de pau? Não vamos julgar, não responde não, porque a gente não pode julgar ninguém. A palavra de Deus diz que a gente pode se julgar. E se nós nos julgássemos a nós, não seríamos condenados. Então, só pensa, tá? Direito de pensar. Mas não precisa falar, porque possivelmente estaremos nos referindo a alguém que a gente julga ser cara de pau. Mas, para Deus, o modelo de Deus para os seus é que eles tenham cara de rocha, tenham cara de seixo. E isso fala muito, comunica muito. A Bíblia é cheia de metáforas, meus queridos. A Bíblia é cheia de figuras, é cheia de coisas pelas quais Deus quer nos falar. Deus quis assim. Se alguém não gosta delas, das figuras, tem que falar com Deus, né? Porque Ele escreveu a sua verdade e encheu delas. Então, quando Ele fala, eu ponho a minha face, o meu rosto como a rocha, Ele está nos dizendo algo. A rocha é um dos símbolos da imutabilidade. Quando nós vemos essas referências na Bíblia, vão sempre se referir a algo que não muda. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deus é comparado ao longo da Bíblia, nos Salmos, em muitos lugares, como uma rocha. Porque o seu caráter não muda, ele não muda. Deus não é como eu e como você, nós somos em grande parte fruto do tempo que nós vivemos. Mas desde o dia em que nós cremos na palavra, nós devemos nos tornar mais a imagem do Deus que nos criou e nos chamou, do que sermos resultados do tempo que nós vivemos. É impossível para nós, como seres humanos, não sermos moldados pelas circunstâncias que nós vivemos. É assim que aprendemos as coisas. Mas Deus não é assim, Deus não muda, Deus não aprende, porque Ele já é pleno, Ele não é possível que Ele melhore, porque Ele já é a plenitude do bem, e não é possível que Ele se torne mal ou que Ele piore. Deus é pleno. É por isso que Ele se apresenta dizendo assim, eu sou. É como Ele se apresenta na Bíblia. E nós precisamos também assumir como identidade no momento em que há muita confusão, meus queridos. Vocês acham que há muita confusão no ar? Atmosfera, assim, na sociedade, especialmente no Brasil por esses dias, eu penso que há muita confusão. Eu penso que há muita gente pensando, um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e isso faz parte da vida do homem. Mas há algumas coisas que nós não podemos pensar diferente da palavra. O Deus da Bíblia, ele se assenta, sua glória, o seu reino e sua obra e tudo que o reflete, se assenta sobre um tripé. É como eu vejo isso na palavra de Deus. Ele é amor, e aí fala da sua bondade, da sua longanimidade, da sua misericórdia. Ele é amor. Ele é justiça, porque ele não seria tão bom se ele não fosse justo. Eu, meus queridos, não creio que Deus fosse tão bom se ele não fosse capaz de julgar com justiça e recompensar os maus com o mal e recompensar os bons com o bem. A Bíblia de capa a capa vai dizer sobre isso. Que Deus sim é capaz de julgar e dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Mas quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos o fruto das obras de Jesus Cristo, porque não seríamos bons o suficiente para recebermos tudo que em Cristo Ele tem para nos dar. Então, com isso, o tripé, não é? O amor, a justiça e a santidade de Deus. A santidade de Deus. Existem circunstâncias que nos desafiam, existem circunstâncias que nos submetem à prova, mas aquele que Deus chama
Deus chama para construir nele um caráter que é como uma rocha, que não vai mudar, porque os homens agora estão vivendo um tempo em que mudaram as suas opiniões. Não, hoje é assim. Não, agora é tudo novo. Não. Para nós, a regra é aquilo que Deus esculpiu na sua palavra e não vai mudar. Jesus não instituiu nada novo. Quando ele vem, cumpre o seu ministério, ele cumpre toda a palavra que havia prescrito já a Deus. Alguns acham que ele anulou o Antigo Testamento. Não, ele mesmo vai dizer, eu não vim para revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Quando ele, por exemplo, manifesta misericórdia à mulher adúltera, ele apenas faz uma aplicação diferente da lei, do preceito moral que havia na lei, daquilo que os fariseus fariam, que os fariseus iriam apedrejá-la. E Jesus faz uma aplicação diferente para mostrar a todos que Deus tem misericórdia, a chance para o homem que falha, que peca. De tal modo que ele vai falar para ela, vai, não peques mais. Ou seja, isso que ela havia feito não agradou a Deus a ponto de ela receber a chance e a recomendação, vai, mas não peques mais. Ou seja, aquilo que ela fez, o adultério, continua sendo pecado até hoje. Nem tudo em nome do amor é lícito, né? O tempo não muda os preceitos de Deus. Se alguém ama alguém fora do... Só estou citando porque eu citei a mulher aqui. Fora do seu casamento, isso não é lícito. Até hoje não é. Isso é um preceito bíblico. Porque tem a ver com a santidade de Deus. Então, Deus não muda. Agora, eu quero esclarecer que dizer que Deus não muda não significa que ele é estático. Não significa dizer, às vezes a gente tem essa figura, né, que de fato existe, que Deus está sentado no seu trono e reina. Mas, meus queridos, nosso Deus é um Deus absolutamente dinâmico. Nesse momento que nós estamos aqui, descansando e tendo a oportunidade de nos deleitarmos da sua presença, da sua palavra, Ele está trabalhando por mim, por você, pelo nosso amanhã, inclusive. É um Deus que trabalha, a palavra diz isso. Nunca se viu um Deus como esse. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Então, meus queridos, nós estamos aqui hoje e Deus quer produzir em nós uma identidade, que é uma identidade que é conforme a sua palavra, que não permitirá, essa obra que Deus quer fazer em nós, irá nos permitir não sermos confundidos sob nenhum contexto. Mesmo quando as coisas forem as mais desafiadoras, ainda assim, se nós permitirmos que a palavra de Deus molde quem nós somos, porque para isso fomos chamados, nós não seremos confundidos. Eu quero dizer com toda a certeza, Deus não sofre a ação do tempo. O perdão, por exemplo, o perdão é divino, mas o tempo não perdoa pecados. Já vimos pessoas casadas há 50 anos, no final do leito de morte, um manifesta ao outro cônjuge, você fez aquilo comigo, você precisa me pedir perdão. Porque o perdão, o tempo não perdoa, o Senhor tempo não revoga as coisas de Deus. O perdão é dado por pessoas. Primeiro, Deus nos perdoa. E depois Ele nos dá o exemplo. Agora vocês perdoem uns aos outros também. Perdoa o seu inimigo, perdoa, ore por ele. Deus nos dá o exemplo, em sendo Ele a pessoa que nos perdoa e nos encoraja a perdoar quem quer que seja. Então, a gente não pode deixar, a partir do momento que somos moldados pela palavra, deixar as coisas para trás. Não perca tempo de dizer eu te amo a quem você ama. Não perca tempo de pedir perdão a quem você sabe que feriu. Peça perdão. Faça o que Deus quer. Deus assim estará moldando o seu caráter e você nunca será confundido. Algumas coisas Deus grava na vida daqueles que Ele chama. Eu tinha até uns textos auxiliares para lermos juntos aqui, mas não será
preciso, em função do tempo até. Existiu um homem chamado Jó, e este homem ele foi muito provado, muito submetido a todas as circunstâncias adversas que nenhum de nós aqui gostaria de ser submetido, certo? Conhecem Jó? Vocês conhecem o Jó? Gente crente de verdade, não é? E em um dos momentos da vida dele, da sua aprovação, já mais para o final, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele sobre a terra virá, e que eu o verei ainda no meu corpo, os meus olhos, e não de outra pessoa o verão. Ou seja, e no final da vida desse irmão, do Jó, ele vai dizer assim: antes eu conhecia Deus, de ouvir falar dele, mas agora eu o conheço pessoalmente, porque em tudo isso que eu experimentei, ele se deu a conhecer a mim. E partindo já para finalizarmos aqui a nossa conversa, o homem só pode conhecer a Deus se Deus se der a conhecer a ele. Porque para nós nos conhecermos a nós necessariamente precisamos conhecer a Deus, porque senão dá tudo errado. Por quê? Porque a palavra vem e nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? Então, se eu quero conhecer quem é o homem, eu deveria saber primeiro quem é Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas aí veio o pecado e estragou tudo, né? E o homem deixou de manifestar essa semelhança. Quando nós, o melhor que nós podemos fazer, e deveria ser a nossa prioridade básica, seria querer conhecer mais a Deus para sermos como Ele é. Essa é a vontade de Deus. Acredite, essa é a vontade de Deus. Que eu e você sejamos igualzinho a Jesus, o homem de cara de rocha. Quando Jó, ele, nessas circunstâncias, né, que ele vive, ele vai dizer assim: algumas coisas merecem, quem me dera fosse gravadas na rocha. Algumas coisas precisavam estar gravadas dentro do nosso íntimo. E nós só conhecemos a Deus quando Ele se dar a conhecer. Porque se nós quisermos conhecermos a Ele, a partir de quem nós somos, nós vamos criar mais um Deus e mais uma religião, com todos os ídolos e religiões que já existiram. Todas as religiões da antiguidade demonstravam um Deus que tinha deuses sensuais, deuses traidores, deuses mentirosos, deuses vingativos. Por quê? Porque era o homem querendo retratar Deus a partir de quem ele, o homem, é e sente. Só que a Bíblia vem e nos mostra um Deus que nos mostra Ele quem Ele é e quem nós somos, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Fez sentido isso que eu falei? É diferente eu querer projetar a minha imagem em Deus, de Deus mesmo dizer para mim quem Ele é e me ensinar quem eu sou. Foi o que Jó aprendeu. Jó aprendeu poucas coisas. Quem acha que Jó aprendeu poucas coisas na sua aprovação? Eu tenho certeza que não. Aprendeu a sofrer o luto, aprendeu a viver em necessidade, aprendeu a administrar a sua vida em meio à enfermidade. Mas ele vai dizer que a maior lição da sua vida com Deus foi saber quem Deus é. Ele vai dizer assim: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Então, meus queridos, para finalizar aqui toda essa reflexão, né, uma coisa bastante... Isso não é de pequena importância. Sabermos quem Deus é e quem nós somos a partir da visão de Deus irá nos fazer inabaláveis como Ele é. Quando vivemos situações adversas ou vivenciarmos outras tribulações, nós teremos em nosso coração a certeza, por exemplo, porque está escrito, porque todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. Se eu sou moldado pela palavra, eu tenho essa certeza e a tribulação não me confunde.
E nós sabemos que há irmãos ouvindo aqui que passaram recentemente por tribulações que nós ficamos assim, ó, meu Deus, que Deus seja louvado por estar sustentando essa pessoa, lhe dando vitória. Mas ser moldado pela palavra de Deus, se tornar cara de rocha, cara de Cristo, ser inabalável como Ele é, somente Deus pode fazer em nós. Deus está realizando isso agora aqui. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, há quem nos ajuda. Você quer conhecer a Deus? Quer sair daqui conhecendo mais a Deus? Saiba, você tem quem te ajude nessa missão. Porque o versículo que nós lemos aqui diz, porque o Senhor Jeová me ajuda, e a primeira ajuda de Deus é para conhecê-lo. O Espírito Santo, a primeira obra que ele realiza é apresentar Deus a nós. E não apenas um dia, no dia em que nós nos convertermos, mas todos os dias o Espírito Santo vem e se apresenta a nós como Ele mesmo, sendo Deus. O Espírito da parte de Jesus Cristo, que foi enviado para não estarmos sozinhos. O crente não é desamparado em nenhuma circunstância. Não tem a pena de crente em provação. Porque ore por ele, compadeça-se dele, sinta as dores dele e gema junto com ele, mas o crente nunca será um coitadinho. Ah, pobre dele ou pobre dela. Sabe por quê? Porque não há ninguém mais ambicioso no mundo que o crente. Ele abre mão de tudo dessa vida para ter o maior de todos os tesouros, que é o próprio Deus. É o ser mais ambicioso do universo. É o crente, sou eu e você. É aquilo que Jesus fala numa parábola, a pérola de grande valor, né? O comerciante descobriu uma que era muito superior e vendeu todas as outras para ter aquela. Meus queridos, finalizando aqui a mensagem. Quais são as certezas, aquilo que o trabalhar de Deus quer esculpir dentro de nós para sairmos daqui convictos pela palavra? A primeira coisa que devemos sair daqui já moldados por Deus hoje, mais uma vez. Nós somos frutos da palavra de Deus e não das circunstâncias. Nós não estamos sozinhos. O Senhor Jeová me ajuda. Não é o que nós lemos aqui? O que Jesus falou? Eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito para que esteja convosco. Mas o quê? Como Jó falou, eu sei, essas coisas, ele disse, deveriam ser escritas em rocha. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim virá. Outra certeza que nós devemos ter. E a certeza final, e onde nós ficamos por aqui, é aquilo que ele fala, eu sei que eu mesmo o verei. Eu mesmo, com os meus olhos, o verei, e não será outro que o verá. Ainda que ele tivesse morrido, ele queria dizer, eu voltarei à vida e verei o meu Deus face a face. A última certeza que eu quero propor a você hoje aqui, saiba que nós teremos um encontro pessoal com Deus. Eu e você estaremos diante dele. E que bom será se neste dia ele olhar para nós e vir em nós o seu Filho que ele tanto amou. Esse é o desejo de Deus. É para isso que o Espírito Santo está trabalhando hoje aqui. Mas cabe a mim e a você se deixar moldar. Eu quero finalizar aqui com apenas uma coisa que ao ler esse versículo eu lembrei. Quem não fez aquele trabalho de geografia, que tinha os tipos de rocha, não tinha? Eu fiz mais de uma vez esse trabalho, aí tinha que levar as rochas e tudo, né? Era na escola, trabalho de geografia. E tinha o seixo rolado, sabe aquela pedra de rio? É o seixo rolado. Aquela pedra ali, ela foi sendo... Como ela se tornou redondinha daquele jeito lá do fundo do rio? O movimento das águas sobre ela. A água do rio vai rolando, 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 rolando até... É assim que o Espírito de Deus faz conosco. É assim que a palavra de Deus faz conosco. Dia após dia, vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa vida,
para nos fazer semelhantes ao nosso Salvador. Que Deus assim nos abençoe.